No ano passado, voltamos a olhar para a nossa história. Foram 32 anos de PNL Vicente de Carvalho, uma jornada de fé, crescimento e amor. Nesse caminho, criamos memórias inesquecíveis e laços que guardaremos no coração por toda a vida. Vimos irmãos se unindo ao corpo de Cristo, sendo transformados pela graça. E agora, com alegria, vamos ouvir pequenos depoimentos de irmãos que tiveram suas vidas marcadas por essa igreja. O que antes era um odre velho, hoje é um odre novo, cheio do vinho novo de Deus. Qual a importância da igreja para você? A importância da igreja para mim foi muito importante, porque na época eu não estava muito bem emocionalmente falando, e aí eu fui convidado por um amigo meu para vir na igreja. E aí eu fiquei enrolando para vir e decidi vir. Quando eu vim para a igreja, Deus ele começou a trabalhar no meu coração, na área sentimental, porque eu tinha passado por uma decepção muito grande. Hoje em dia eu digo que a igreja está sendo tudo para mim. Tipo, quando eu estou perdido, às vezes quando eu estou confuso com alguma coisa ou quando eu quero alguma resposta. A importância da igreja na minha vida, a respeito do amor de Jesus Cristo em nossos corações. Também o que eu achava que eu era antes de entrar na igreja e hoje o que eu sei a respeito da igreja. Antes eu pensava que a igreja, era uma pessoa perfeita, que não tinha pecado, que era uma pessoa boa porque não roubava, porque não matava, porque não usava droga. Então para mim, eu era perfeito. E quando você vem para a igreja, você entende que isso é mentira. Porque quando você não conhece o amor de Cristo, essas coisas que você acha que é perfeição não é nada. Só é uma obrigação sua mesmo. Então o amor de Cristo faz com que a gente mude o nosso pensamento. Do que a gente era antes e do que a gente é hoje, em Cristo. Quais são alguns dos momentos marcantes que você viveu aqui na igreja? Eu já vi muitos momentos marcantes aqui na igreja. Um dos momentos mais divertidos que eu vivi aqui foi o batizado. Que foi no dia que eu me batizei, foi no dia que eu morri pro mundo e vivi para Jesus. Eu vou falar do God. O God, ele me ajudou muito a poder vir para a igreja, realmente. Quando tinha os congressos, aí o pastor Nizuzi teve um culto, que era o culto do amigo. Aí o pastor Nizuzi falou, pediu para minha esposa, traz meu amigo lá, que ele é meu amigo, não sei o que eu sentei na primeira cadeira. E com isso, esse culto do amigo, eu comecei a me amolecer um pouco para a igreja. Porque a minha esposa, ela já havia estado aqui, já tinha se convertido há 8 anos antes de eu me converter. Então ela orava, ela jejuava, ela e minha filha Tabata, e ela, uma coisa, né, que para mim foi muito importante foi o testemunho dela, que ela falou que ela sempre deixava uma cadeira para mim. Então quando as pessoas iam sentar do lado dela, ela falava, não, essa cadeira aqui é do meu marido quando ele se converter. Então isso foi uma das coisas que me trouxe para a igreja, a oração, a perseverança dela e da minha filha para que eu viesse para Cristo Jesus, eu achando que era uma pessoa perfeita. Um dos momentos marcantes para mim aqui na igreja foi quando a minha mãe se converteu, porque ela era mãe de santo há 40 anos. E eu fui a primeira que vim para a igreja, né? Por conta da minha vida sentimental. Então a minha família todas vieram. E aí a minha mãe, ela se converteu e ela morreu em Cristo. E foi muito lindo, porque muitas coisas que ela fazia quando ela era do mundo, ela transformou de uma forma sobrenatural para a igreja. Então ela ajudava nas festas que tinha de fim de ano, Dia das Crianças. Então foi muito lindo ver a transformação da minha mãe. Como sua vida mudou depois que você começou a frequentar a igreja? Eu comecei a entender a coisa de respeitar a liderança. Eu discutia muito com o meu encarregado. O princípio é que você sempre tem de respeitar a hierarquia da igreja, e você trazendo isso para o mundo, para a sua vida, você começa a entender que você não pode debater com o seu encarregado, com as pessoas superiores a você. Então a igreja trouxe essa consciência para mim. Mesmo eu achando que estava certo, eu estava errado, porque eu não posso debater com quem é meu líder. Então a gente tem sempre de respeitar a liderança, tanto fora como da igreja. Então isso foi uma das coisas para mim que me ajudou dentro do meu trabalho também. Minha vida mudou, tipo, tudo. Em relação à família, em relação a vivências, em relação até à minha pessoa mesmo. Mudou literalmente tudo. Eu vivendo com a igreja, frequentando. Mudou literalmente tudo na minha vida. Então, a minha vida mudou porque, na verdade, eu vim para a igreja por causa da minha vida sentimental. Tive uma decepção, fiquei muito abalada, e aí eu fui deixando Deus trabalhar. Não foi fácil, mas eu fui deixando Deus trabalhar, me limpar, me purificar, perdoei as pessoas que me machucaram, não foi fácil. Teve todo um trajeto para isso. E aí, depois com o tempo, mais ou menos depois de 28 anos,
O Senhor, Ele preparou uma pessoa muito especial para mim, porque eu dei espaço, eu perdoei, eu liberei as pessoas que me machucaram, e aí o Senhor preparou alguém muito especial para mim, que eu me casei, e assim, estou muito feliz, meu amor! E Deus, Ele transforma, valeu a pena esperar no Senhor, nessa área. De que maneira a comunhão com os irmãos te levantou, te acolheu, te aproximou ainda mais de Deus? Minha comunhão com os irmãos tá sendo muito boa, porque, querendo ou não, tipo, aqui dentro eu aprendo muitas coisas sobre Deus, muitas coisas que eu não sabia, e hoje em dia eu sei, e, tipo, cada dia que vai se passando eu só vou aprendendo mais com os irmãos daqui de dentro. A comunhão com os irmãos, para mim, foi importantíssima. Não só para mim, mas para minha família. Porque eu tinha uma mãe que era mãe de santo, e mesmo ela ainda nas práticas do mundo, os irmãos iam lá em casa, os irmãos amavam minha mãe, tinham carinho por ela. E isso foi atraindo a minha mãe para a igreja. Até que um dia ela se converteu, aceitou Jesus e largou toda essa prática. A comunhão, eu vou falar assim, o abraço do irmão, entendeu? Nas horas que você acha que tem coisas que você não consegue falar com a esposa ou com a filha. Então, tem coisas que você vai falar com o irmão. Eu tô falando do irmão de sangue, o irmão aqui da igreja. Então, quando você começa a se abrir com as pessoas, a carga que você carrega vai ficando um pouco mais leve. Vimos através desses depoimentos como Jesus transforma nossas vidas, nos dando uma família e nos tornando um único corpo. Salmos 133, versículo de 1 a 3, o quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, e como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena bênçãos e a vida para sempre. A senhora quer deixar alguma mensagem para a igreja? Então, eu queria deixar uma mensagem para que você nunca desista de estar junto do povo de Deus, de estar na igreja, porque a igreja, na verdade, a igreja ela não transforma. Quem transforma a gente é Jesus. Jesus, ele nos transforma. E quando a gente dá espaço para isso, a gente é libertador para a nossa vida. Então, quebrante o coração e deixe o Senhor entrar e fazer a obra. Ele tem uma obra maravilhosa para fazer nas nossas vidas. Fez na minha, vai fazer na sua também. Eu vou deixar duas mensagens. Os homens, venham para o God, traga pessoas para o God. E as mulheres, não desistam dos seus maridos. Deixe sempre uma cadeira para eles do lado. Foi assim que a minha esposa trouxe eu para a igreja. Cumpleaños feliz, te deseamos aqui. Cumpleaños Peniel, cumpleaños feliz. Passando aqui para desejar parabéns para a nossa igreja, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que a nossa igreja venha continuar crescendo em graça, em conhecimento, e que continue sendo estrela de missionários, pastores, que Deus lhe venha levantar muitas pessoas. Muito obrigado por tudo, amamos muito a vida de cada um de vocês. Saudades, Deus beijo! abençoe, tchau! Queremos agradecer muito a vida do pastor Nilton por permitir que Deus use a sua vida a fazer nosso ministério PNE do jeito que é, a expandir tanto. Estamos aqui hoje no Peru, uma terra que o ministério sempre semeou, sempre investiu, e queremos agradecer mesmo. Hoje aqui no Peru, conhecendo mais a história, conhecendo mais a história do nosso ministério, e saber que foi um homem de Deus, que Deus levantou nessa terra para fazer essa história. Então queremos muito agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelo Peru, pelo nosso ministério, por cada líder, por cada pastor. Que Deus abençoe a vida do Senhor, pastor Nilton. Deus abençoe.